Canal de vocês. Então, estamos gravando, né? Bem-vindos à Universidade Federal de São Carlos, bem-vindos aqui ao Núcleo Ouroboros, é um prazer estar aqui com todo mundo. Estamos, né, com algumas pessoas aqui do grupo, e vou passar a palavra para Gabriela para fazer as falas iniciais, enquanto isso as pessoas vão chegando. Então, boa tarde para todos, né? Primeiramente, eu queria agradecer a presença de cada um, da Karina, né, das pessoas do Grupo Olhares. É uma alegria a gente poder abrir hoje o nosso ciclo de formações oficialmente com a presença de vocês. Tivemos alguns ATPCs anteriores para planejamento interno, mas as formações com convidados, com temas, começam hoje, né, com vocês. A Karina, pessoal, é arte educadora, ela é graduada, mestre, doutora em Química pela UFSCar, né, pela Universidade Federal de São Carlos, e está aí à frente da direção do Grupo Ouroboros, é isso? Assim que pronuncia? E tem um trabalho belíssimo, né, com a arte inclusiva, que a gente vai estar conhecendo hoje. Agradeço muito também a presença, né, dos membros do Grupo Olhares, viu? Agradeço desde já toda a riqueza, todo o compartilhamento, todos os depoimentos, a participação mesmo de vocês, eu tenho certeza que vai acrescentar muito para a gente aqui da PAI. E quem sabe um dia, né, já que vocês já estiveram aqui, quem sabe vocês voltem e a gente possa ter essa troca pessoalmente, né? Então, quero agradecer mesmo essa possibilidade. A Karina veio com muita boa vontade, né, de forma voluntária, contribuir com a nossa formação e trazer um pouco desse olhar inclusivo e desses caminhos da arte que são tão incríveis, né? Então, só tenho a agradecer e repasso a palavra para você. Obrigada, Gabriela, pelo convite, né? A gente está abrindo o ano de atividades aqui com vocês, né? 2022, a gente, poxa vida, eu acho que faz uns 10 anos. Vou só fechar aqui o microfone da Bel, só um minutinho, Bel. E aí faz, acho que quase isso, né? Que a gente esteve em Franca, mais de uma vez, na verdade, né, fazendo as apresentações teatrais, aí junto com o núcleo do Teatro Olhares e o núcleo do Teatro Ouroboros, né, Ouroboros, e é uma alegria estar aqui com vocês, né, compartilhando um pouco, acho que é a primeira vez que a gente compartilha com professores de uma PAI, ou de um conjunto, né, de APAIs. A gente já fez atividades em ATPCs, espero que vocês gostem, né, que seja útil o que a gente vai compartilhar aqui com vocês. Bom, então, junto comigo estão alguns integrantes, né, do núcleo, então, a Rose, o Max e a Isabel, né, a Bel estão aqui, não sei se tem mais gente, mas a Andréia, a Bar, o Antônio, o Joel, também fazem parte, né, dessa equipe, né, valente aí, que está seguindo há mais de 10 anos juntos. Então, vou contar um pouco dessa história para vocês. E, realmente, né, vamos contar histórias hoje. Né? Eu quero ouvir de vocês histórias. Depois, se vocês quiserem colocar aí no chat perguntas, enfim, curiosidades, ou mesmo, enfim, né, coisas que vocês gostariam de compartilhar conosco, ia ser muito bom, né, para a gente ter um tempinho para discussão depois. Então, vamos lá, senão a gente se alonga aqui. Preparei uns slides, sabe? A coisa acadêmica, mas eu acho que os slides ajudam a gente a não se perder muito na história. Deixa eu ver aqui. E aí, vou um áudio descrever, na verdade, descrever alguns slides, né? E quem está acompanhando, vocês estão vendo
os slides direitinho? Façam um joinha para mim. Sim, ok? Dá para ver? Bom, então, nesse primeiro aqui, arte inclusiva, construindo caminhos e conectando sociedade e universidade. Então, são... Opa, alguém está falando que o som está muito baixo? Ai, meu Deus! E para os outros? Tá muito baixo também? Não? Então, tenta ali aumentar um pouquinho o som, o ganho do seu computador ou do seu smartphone. Vê aí, eu vou fechar a porta, vou gritar aqui, mas eu acho que tem que fazer talvez uma aumentada de som aí. Bom, então vamos lá. Então, aqui tem os logos da Universidade Federal de São Carlos, né, do Centro de Educação, de Pesquisa, Educação e Inovação em Vidros, o CERTEV, ao qual o Ouroboros também está vinculado, e o símbolo da APAI, né, aqui no nosso slide inicial. Então, vamos falar sobre essa conexão de caminho, essa construção e conexão entre a universidade e a comunidade. Bom, aqui é uma foto da Karina barra Kryptonia. Então, a Kryptonia é uma cientista palhaça, né, com nariz de vidro, um nariz vermelhinho, e essa está de máscara, de óculos, de jaleco. E a Kryptonia, ela divulga, então, a ciência, né, a arte, e aí, junto com o parceiro dela, o Xenônio, que é o primo, então, formam um núcleo teatral chamado Ciência que Ri. E aí a gente, né, junto com Olhares também, divulga ciências variadas, né, entre elas a química. Então, como a Gabriela falou, eu sou educadora, né, então divulgadora científica, cientista, né, sou formada em química, e não sou artista não, eu sou arteira, gosto muito da arte, né, e aprendo muito com os artistas que passam aqui pelo grupo. Então, dos hobbies, né? Esses hobbies se tornam parte das nossas ações de arte e ciência, aí desde escutar música, pintar, plantar, cozinhar, viajar e criar. Então, os hobbies, eles perpassam aí nossos processos criativos, né, de construção. Então, eu trouxe um pouco do meu particular aqui, né, da minha formação, junto à formação acadêmica, para fazer esse núcleo do jeito que ele é hoje, né? Então, é um núcleo de arte e ciência e de inclusão, né? Então, desde 2004, o grupo teatral, então, Ouroboros existe, né? Ele é um núcleo de teatro universitário, certo? Ouroboros, para quem não sabe, então aqui está o símbolo, né? Aquele dragão maia, que é um dragão que engole o próprio rabo, assim, né? E aí tem as máscaras triste e feliz do teatro, e fazendo uma ponte muito interessante com a química, porque são moléculas de benzeno, né? Que tem a ver com a história dessa Ouroboros. E então o Ricardo, que fez esse logo para a gente, ele pensou, é químico, né? Então ele pensou muito, então a máscara está cheia dos benzenos, né? Que são esses anéis de 6 carbonos aromáticos, enfim, de química, mas a química de uma maneira muito, muito lúdica, né? Então, assim, nasce o Ouroboros em 2004, então vai fazer 18 anos, olha só, né? Tá ganhando uma maioridade agora, vamos ver os novos caminhos aí do projeto. Bom, em 2009, então, o Ouroboros Teatral se torna um núcleo, né? Então, um núcleo de arte, ciência e inclusão, com o início das atividades do Grupo Olhares, né? Então, o Olhares entra também, ele, na verdade, surge, não ele entra, né? Então, os participantes são convidados, e para fazer uma primeira ponte entre a química e pessoas com deficiência visual. Então, alunos da universidade, tem alunos na escola, né, pública, nos cursinhos, enfim, que precisam de acessibilidade para química. Então, essa primeira turma vem participar com a gente para serem nossos consultores, né? Então, será que ensinar química do jeito que a gente estava pensando é útil? E então foi assim que surge, né? Assim que surge o projeto do Olhares. E no mesmo ano, né, já que estamos no núcleo teatral,
nós convidamos, então, essa turma para adentrar nesse mundo das artes cênicas com a gente, comemorar o bicentenário do Braille, e aí começou essa aventura também das artes cênicas, né, desse modo inclusivo. Né? Então, foi um grande laboratório, estamos aí há 12 anos experimentando. Bom, aqui nas figuras, então, eu tenho agora o logo de 3 moléculas de benzeno, agora é um antraceno, e o olho, né? Um olho que está pintado aqui na parede da minha casa, e com fundos azuis e verdes, né? Lembrando como se fosse a Terra. Né? Então, tá aí um grafite nessa figura. Bom, então a gente vai falar de arte inclusão, arte inclusiva, né? E nós não somos os primeiros, muito pelo contrário, né? Tem pessoas há muitos anos já nessa frente, né? E a Paula Wenck, então aqui tem algumas imagens do Teatro dos Sentidos, né? Então esse teatro foi criado em 1997, e esse teatro sensorial, né, com a plateia vendada, experimentando sons, cheiros, movimentos, enfim. E o ano passado, eles fizeram uma série de lives, então, nesse projeto chama Mais, né? É um movimento arte inclusiva. Então tá agora a vantagem, né? Tudo no YouTube. Se vocês quiserem acompanhar aí no canal da Paula, do Teatro dos Sentidos. Então eles fizeram lives com secretarias de cultura do Brasil, né? Então falando sobre arte inclusiva e acessibilidade. Então todas as políticas públicas, enfim, foi uma maratona aí muito interessante para quem se interessa por essa parte de políticas públicas pelo Brasil. Eles trouxeram várias pessoas falando sobre arte inclusiva. E aqui tem uma outra foto do seu Evanilson Vieira, um sanfoneiro. A gente também tem o nosso sanfoneiro, que é o seu Antônio. Então, aqui o seu Evanilson, então também é deficiente visual, né, tocando, e aí nessa live ele toca a sanfona, né, junto não, sozinho, ele faz um solo ali na apresentação, tá? Então, nesse Teatro dos Sentidos, as máscaras do teatro aqui, elas estão vendadas, tá? Mundo afora, existem outros movimentos também. Então, na Holanda, principalmente, existe o Sensitive Festival, né? O Sensitive Festival, imagine, então, aí para surdos, né? Então, um grande festival musical onde o som é sentido. Então, o Possibilize é outra iniciativa muito legal, mundial aí, né? A Holanda tem muito forte essa inclusão com eles, né? Por meio da arte. Então, o Possibilize é uma iniciativa incrível também. Quem sabe um dia a gente tem essa oportunidade de conhecer. E esse festival aconteceu em 2019. Então, aqui a gente tem a foto do palco, enfim. Tudo no YouTube também, se vocês quiserem acessar depois, é possível. Né? Invisíveis, né? Então, como, né? São 23,4% da população brasileira com deficiência. Então, 1 em cada 4 pessoas tem deficiência. Vocês já fizeram? Tem essa noção, né? E, poxa vida, são 15% da população mundial, né? Então, são 15 bilhões de pessoas. É muita gente. Então, não é possível que a gente pense que são invisíveis, não, né? Essa acessibilidade, essa inclusão, ela precisa acontecer, porque eles fazem parte em grande número da sociedade, né? Então, na lei brasileira, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, né? E do direito, eu fiz um recorte aqui do direito à cultura, certo? Então, nesse artigo 32, diz o quê? A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao lazer e igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhe garantido o acesso. No artigo 43, o poder público deve promover a participação da pessoa com deficiência em atividades artísticas, intelectuais, culturais, com vistas ao seu protagonismo, certo? Então, é lei. E aí, como fazer essa inclusão, então, né, essa acessibilidade cultural? Então, as pessoas, né, os PCDs, né, a gente usa a sigla, eles podem estar como plateias das obras, né, dos produtos culturais. Então,
chegar, né? Eles têm que ter acessibilidade, locomoção, adaptações arquitetônicas e entender, né? Então, essas informações, certo? Para que ele possa desfrutar, né, as obras apresentadas numa linguagem acessível, né, ao público, né? Isso é o que a gente faz aqui com relação à ciência, mas com relação à acessibilidade e inclusão também, né? Então, se a gente pensar em Braille, pensar em áudio, pensar em Libras, né? Então, tudo isso é acessibilidade. Com relação à arte inclusiva, então a gente tem o quê? Isso eu recortei do movimento Arte Inclusiva, né? Então, quando a PCD, né, a pessoa com deficiência, é o artista, fazendo parte de um grupo ou apresentando a obra individualmente. Então, não é preciso que o proponente produtor, né, que seja ele, mas que esteja revelando em uma produção suas capacidades através de performances ou visões artísticas e criativas. Então, um grupo que convide um artista PCD para integrar-se ativamente em seu projeto está realizando arte inclusiva, né? Então, tá aí uma definição que a gente vai seguir muito, muito próximo, tá? Sobre arte e inclusão. Se alguém tiver alguma outra, né, um outro olhar sobre a arte inclusiva, coloque aí para a gente discutir depois. Bom, continuando aqui, então eu vou falar um pouquinho do nosso recorte, que é ciência e arte. Vocês gostam de ciência? Eu não perguntei, assim, né? Eu queria saber de vocês, aí põe sim ou não, professoras, professores, e aí como é essa interação com vocês com a ciência, né? A gente está aqui dentro do mundo da química, podem ser bem sinceros, assim, né? Eu vou tentar quebrar algumas ideias, se tiver muito ruim aí essa questão da química, da ciência, da física, da matemática, mas eu acho que não, né? A ciência, poxa, acho que mais do que nunca, ela se provou muito essa parceira, amiga, salvadora, né? Nesses últimos tempos, por favor. E junto com a arte. Então, eu acho que é isso, a gente defende igualmente as duas áreas, tá? Eu vou contar um pouquinho aqui, 2005, né? 2005, então é o ano que a gente, o Ouroboros, então começa a caminhar enquanto um núcleo teatral, né? São alunos, como eu falei para vocês, de química, fazendo teatro, e um teatro que não é um teatro profissional, é longe disso, né? Então é um teatro para divulgar ciência, né? Então para falar sobre a química de um jeito mais leve, mais gostoso, lúdico, né? Então a gente tem a ludicidade muito próxima da gente também. E aqui eu trouxe uma fala do José Reis. José Reis é o patrono da divulgação científica no Brasil. Ele é um ornitopatologista, então era um doutor de passarinhos, e aí era muito isso, né? Ele precisava ensinar para os agricultores como tratar das suas aves que estavam doentes. Então ele foi o primeiro a colocar numa linguagem acessível para esses agricultores, né? Como cuidar das suas aves. E se tornou, né, um símbolo aí da divulgação de ciência no Brasil. Então, aqui a gente tem a escrita. A divulgação científica deve ser feita com qualidade, critério e senso crítico. O divulgador exerce um magistério sem classe, e uma das suas maiores recompensas é aprender tentando ensinar. Então, isso eu acho que a gente segue muito também, né? Aqui a gente tem uma caricatura feita por um dos integrantes do Ouroboros, que é o José Reis, em cima de uma máquina de escrever, daquelas antigas, né? Então ele aí com sapato, roupa social, óculos e um passarinho no dedo, né? Acho que estava meio batendo as asas, enfim, a gaiolinha do lado ali no chão. Então, a gente tem essas diferentes maneiras de comunicar, né? Então, divulgar, difundir, enculturar sobre a ciência, e, no fim, né, é uma adequação dessa linguagem para o público, né? Um público em geral, público amplo, né? E aí a gente tem as definições, né? Então, se a gente está falando para cientistas, professores, acadêmicos, a gente tem essa difusão, disseminação, comunicação científica e a promoção da cultura, então o enculturamento científico, né? E no fim é uma outra forma de alfabetizar também, né? Uma alfabetização na ciência, né? Para entender essa linguagem.
E ela é muito importante. Agora tem uma charge aqui de um professor com um balãozinho. Então, o professor está no balãozinho, sai uma forma de um quadrado, né? Na lousa está um círculo, e o menininho está pensando ali num triângulo. Então, a comunicação não acontece, né? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Então, para quem a gente está se comunicando, né? Porque senão a mensagem não chega. Então, o que, por quê, para quem, como, quando, onde, quais as expectativas, né? Nós, como professores, professoras, a gente está sempre se perguntando isso também, né? Na nossa sala de aula, vocês acho que mais, né? Mais do que tudo. Bom, e aqui a minha sala de aula, né? Um exemplo aqui de uma aula de bioquímica, né? Onde tem os alunos na frente da sala de aula. Então, de novo, é uma aula diferente, assim, né? Porque realmente está lá o pessoal das carteiras sentados, e aqui a proposta é uma metodologia mais ativa, né? De você vivenciar uma reação química, né, uma reação bioquímica, entender o que é uma enzima, um substrato. E a imagem, ela vai mostrar muito essa alegria, né, esse sorriso. Então, aqui tem as pessoas, realmente elas estão contorcendo de dar risada, né, porque elas fizeram ali uma sketch teatral para mostrar o que era essa reação enzimática, e elas se divertiram muito, né, então esse estímulo, né, esse prazer, eu acho que eles levam para frente, né? Talvez eles não lembrem muito, mas eu acho que lembram também dos conteúdos, né? Mas a vivência, tanto para quem estava assistindo, como para quem estava ali na frente do palco, participando, provavelmente ficou mais significativo, né? Então, essa aprendizagem significativa, né, ancorada no que a gente vivencia, ela é muito importante. Bom, quando a gente fala de teatro, né, o teatro é de novo, uma ferramenta artística poderosíssima, né, então, para aprendizagem, para comunicação, para socialização. E aqui coloquei um passo a passo, assim, um diagrama, né, como a gente faz para montar aqui os espetáculos do Ouroboros e também do Olhares, né? Então, a gente tem a escolha de um tema, né? Então, uma pesquisa, a gente tem os anos internacionais da Unesco, da ONU, né? Então, a gente está sempre muito alinhado com isso, porque a gente trata de ciência e de tecnologia, de sociedade, de ambiente, né? Então, a gente vai falar sobre desde alimentação até catástrofes ambientais, né? Esse texto, então, a gente chama de texto teatral, né? Não é bem um roteiro, porque é isso, né? Um texto base que vai sendo desenvolvido e colaborativamente, né? Então, a gente faz consultorias quando são de áreas outras que não muito próximas à química, e esse conteúdo é todo checado. Hoje a gente sabe que é imprescindível checar esses conteúdos, né? E porque trazendo da universidade, isso se torna uma fala muito forte. Então, a gente tem um compromisso muito, muito importante mesmo, que é trazer informações pautadas, né, na pesquisa, enfim, na ciência. Bom, personagens, né? Então, todo teatro tem seus personagens, a gente vai contar, fazer uma narrativa, contar uma história, pode ser a biografia de um cientista, pode ser uma ficção, pode ser uma montagem, como a gente já fez ao longo desses anos. Todo ano a gente desenvolve uma ou duas peças, dependendo da inspiração, e aí vai criando, né, esse arsenal aí de espetáculos que vão rodando pelo Brasil. Então, essas pessoas, então, escolhem os papéis por afinidade, por vontade, os figurinos são criados, tá aí a Bel, que é a nossa estilista, né, então ajuda aí na montagem dos figurinos. As oficinas e os ensaios, geralmente, são puxados, assim, por pessoas da área de arte, né, então, se a gente tem circo, é o profissional de circo, teatro, profissional de teatro, música, o profissional de música, e assim vai. Se é um experimento científico, eu estou aqui com o meu laboratório em casa, né? Então, os laboratórios também são feitos assim, para a gente
quando tem, né? Já que somos químicos, a gente tem também essa possibilidade de levar uma experimentação para o palco, né? Então, não é a mágica, parece mágica, mas é ciência, então a gente tem isso a nosso favor também. Então, a gente pode utilizar esses efeitos, se der tempo, eu vou mostrar algumas coisas para vocês, para inspirar esse processo criativo, né? Que acho que esse é o objetivo maior da nossa formação aqui. Bom, cenografia, né? Então, que cenário é esse? É um cenário gigantesco, com muitas estruturas e biombos e madeira pesadíssimo, que vai ser levado só por um caminhão, ou não, né? Vai ficar num lugar só, ou é um cenário minimalista, né? Mais imagético, que pode ser montado em vários espaços. Como o Ouroboros, ele tem essa proposta e olhares também de itinerância, né? Então, realmente é tudo muito adaptado, né? Quando a gente está em casa, né, na nossa sede, que a gente tem o teatro, aí a gente se dá o luxo de fazer cenários um pouco mais trabalhosos, assim. Bom, as apresentações, então, são feitas a convite, né, então, eventos culturais, científicos, e aí a gente sempre está trabalhando com os custos, né, para ver patrocínios, para ver qual a possibilidade da gente se locomover e apresentar, né. Uma forma voluntária, mas é esse voluntário, né, que tem o custo também, né, de deslocamento, enfim, mas para ser aberto para o público, né, em geral. E depois a gente faz sempre uma avaliação, seja um questionário, seja um bate-papo, para ver o que chegou, né, o que chegou para o público daquilo que a gente tentou passar ali, né, então é importante para esse registro desses anos de história aí, afinal, né, ele é abarcado pela universidade, é um projeto, um programa de extensão aqui da UFSCar, então a gente tem que prestar relatórios, né, todo semestre, todo final de projeto, e tudo que aconteceu, né, ser divulgado em eventos acadêmicos. São alunos, aqui tem uma foto do Teatro Ouroboros, né, então alunos da universidade, fazendo experimentos, aqui ele está com um isopor, mergulhando num líquido ali, e aí o outro na expectativa, assim, com os braços encolhidos, para ver o que vai acontecer com essa reação química. Então, ele tem muito essa característica de irreverente, né? Ele é colaborativo, como eu falei para vocês. Então, tem a presença de, hoje em dia, profissionais e amadores, né, no núcleo. E ele é muito interativo. Então, aqui tinham chamado alguém da plateia para participar, né, da peça, que a peça chama Magia versus Ciência. Então, o Magia versus Ciência, né, muito formativo, educativo, para todos que passaram pelo Ouroboros, era um teatro-oficina, mais ou menos, e ele ficou 10 anos em cartaz, o Magia, né, ganhou uma versão em inglês, aqui é o Magic versus Science, assim, ele foi apresentado num congresso de comunicação pública da ciência, que é um congresso internacional, que aconteceu aqui em Salvador, em 2014, e aí o elenco, né, alunos de Química novamente, acho que era a maioria de Química, acho que tinha também da Educação Especial, enfim, né, se aventuraram aí no inglês, né, num roteiro em inglês para a gente apresentar então, para o público daquele evento. Aqui a gente tem o circo, né, então aqui as duas fotos, né, então uma foto de um rapaz com uma roupa, um vestido cor-de-rosa, uma peruca loira, e a outra, tem duas pessoas, a outra está encoberta por uma fumaça ali, né, vou pôr fumaça entre aspas, num vapor, que encobre ele por causa de alguma reação que aconteceu ali na mesa, uma mesa enfeitada com flores, com juta, então, magia e ciência, né? Então, tinha uma mesa muito alquimista, né? E a outra muito bruxa, assim, né? Então, era mais ou menos essa... É o Merlin que está ali atrás. E na outra foto, uma foto chamada Ciência e Arte. Então, uma peça que tinha circo, né? Então, movimentos circenses. E no fundo tem uma imagem... É uma microscopia, né? Então, é uma foto de microscópio de cristais que crescem em vidro. E aí é um livro chamado Ciência e Arte, então a gente fala desse duelo da ciência e da arte, né? Então, a gente faz isso no circo, né? Nesse diálogo, nessa luta circense. Agora aparecem imagens do Ouroboros Kids, então a gente está muito próximo das crianças também, tem muitas montagens com os pequenos, para os pequenos, né? Então aí as histórias elas ganham um formato de contação.
Aqui tem espaços variados também, então uma sala de uma casa, um pátio de uma escola, tem o que é isso aqui? É um recinto de leilão na Embrapa, a gente tem aqui uma Embrapa Pecuária, e era onde eram leiloadas as vaquinhas, assim, então tá ali também a cena, né, que fala sobre pasteur, fala sobre nutrição. Então, essa peça também ficou um bom tempo, assim, em temporada, atendeu vários grupos de crianças aqui da educação fundamental de São Carlos. Então, é isso, elas têm um caráter mais didático, né, como eu falei, então, temas astronomia, gastronomia, e variados, assim, de acordo com o que é solicitado ou que a gente gostaria de trabalhar, né? Geralmente, a gente trabalha uma peça para os adultos e uma peça para os pequenos, no mesmo ano, né, internacional. Aqui a gente tem as fotos das Aventuras do Pequeno Príncipe, agora são as crianças, né, encenando aqui uma peça teatral que foi dirigida, né, auxiliada aqui pelo projeto também, e na foto tem as 5 rosas, os 5 príncipes, umas 8 raposas, que mais? Passarinhos, né, todas as crianças, tem uma cobra que comia, que era um elefante, né, uma coisa assim, então tinha aí. E aí, como fazer isso no palco? Então, colaborativamente, né, junto com as professoras, a gente conseguiu criar, né, tudo isso para eles mostrarem as suas aventuras de buscar água pelos planetas. Então, era um tema de astronomia que eles estavam trabalhando. E aí, esse buscar água, né, para salvar a Rosa, né, lá do B612, né, que é o planeta. E tem uma fala aqui do Paulo Freire, né, que eu trouxe junto com as fotos. A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. Ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria, né? Então, a gente vivenciou aí um semestre, acho que um ano quase, nessa aventura de fazer de novo, né, com as crianças, então, com os pequenos. Então, eles montaram a história, né? Era a história deles aqui, sendo encenado. E aí, então, 2009, né, a gente tem o Grupo Olhares aí adentrando nessa aventura de falar sobre variados temas, ciência. Quando nós começamos, então, pessoas com e sem deficiência visual. A gente iniciou com um teatro de sombras, né? Então, falando sobre a história, um teatro sensorial, também igual ao do Teatro Census, está no próximo slide. E a gente foi caminhando, né? Um teatro de sombras, um teatro de palco, e foi fazendo essa pesquisa, ação, né? Essa pesquisa ao longo do tempo, né? Então, de como fazer esse palco, essas pessoas ganharem o palco. Depois eles vão contar aí um pouco de como foi essa experiência para cada um. Então, nas fotos aqui, a gente tem um palhaço, né, com uma cartola, com um violão. Então, o Wagner era o músico da peça do Petit Courri. Eu aqui de enfermeira, então, um pano branco e uma cruz vermelha na cabeça, segurando um raio-x aqui de um crânio, né? Então, fazendo essa brincadeira com as sombras no Petit Courri. E aí aqui tem também as fotos de palco, né? Então, o Madame Curie, então eu e o Antônio, representando aí a Marie e o Pierre, e embaixo a Rose e o Joel fazendo aí um casal de críticos gastronômicos numa peça chamada Panela Molecular, que foi um teatro degustação. Então, você ia assistir um teatro e você saía comendo tudo que o pessoal ia fazendo lá no palco. Então, são teatros assim que a gente vai desenvolvendo, então, ao longo dos anos. Aqui é o mesmo esquema de teatral, né? Então, só deixei em amarelo, né, essa questão das adaptações. Então, texto, as oficinas e a cenografia, então eles são pensados nesse contexto do Grupo Olhares para que seja acessível, né? Lembram lá atrás, né? Acessibilidade. Então, se vai ser por áudio, hoje a gente tem essa possibilidade, né? Mas teve também gravações, né? O gravadorzinho, o braille, né? Para todos que sabem ler em braille, preferem,
para memorizar textos, por exemplo. E toda essa questão das oficinas, né? Então, como que você faz circo, né? Então, vamos andar na perna de pau, vamos pular corda, cambalhotas, e tudo é possível, né? Tudo é possível, a gente só precisa ter empatia, né? Esses educadores têm que estar ali presentes, né, de corpo e alma, assim, para acontecer o processo. E acontece, né? É muito mágico, muito, muito legal. E a cenografia, né? Então, às vezes a gente tem que adaptar, né? Adaptar a chão, adaptar algumas mobílias, algumas a gente fica sabendo na hora que não dava certo. Então, é isso, né? Então, vai entrando para o nosso acervo de informações para uma próxima construção. Então, como eu falei para vocês, em 2009 eles fizeram um teatro sensorial, né? Então, todos estavam, a plateia vendadas, e aí eles estavam, o público, então, vivenciando um dia de uma pessoa que não enxergava, né? E como é comer, como é caminhar, como é sentir aromas, a dançar, enfim, de olhos vendados, né? Refizemos, aí agora vivenciando um laboratório, então como é num laboratório de química, né, pipetar, colocar volumes e usar as vidrarias, então a gente foi fazendo essa ponte, né, uma sugestão do próprio grupo também, né, e depois a gente colocou também outras acessibilidades, né, a cadeira de rodas, por exemplo. Aqui são algumas montagens que o pessoal fez. Então, em 2013, tem aqui um teatro de fantoches, que chamava Verdade Semeada, e falava sobre ética, de um livro chamado A Semente da Verdade, né? Então, essa confecção dos fantoches, né, dos bonequinhos, todas feitas por nós, e essa manipulação, então, como é que a gente tem um festival anual que chama Ciência em Cena, e teve uma oficina teatral, ou uma oficina de bonecos, então a gente se inspirou um pouco nessa oficina para montar esses bonecos, né? Adaptou a estrutura, colocou umas grades, como se fosse de berço, para entender as alturas, para esses bonecos ficarem visíveis para o público, né? Crianças aqui no caso. E aí a gente tem a presença do Wagner aqui, agora, lá também, né, no Petit Courri, mas muito autoral, assim, com as músicas, né, que fazem parte do espetáculo também, né, então as letras, algumas são paródias, algumas são melodia e música dele mesmo, né, para compor o espetáculo. E habilidades que eles foram trazendo, né? Então, isso é muito importante, né? Essa inclusão, ela vem nesse sentido, né? A gente olha essas habilidades e não despreza, não. Na verdade, a gente só reforça e vai juntando mais pessoas para ajudar esse produto cultural ficar puxa, numa qualidade, né, que é muito boa para isso que a gente faz, né, que é divulgar a ciência, divulgar a cultura de uma maneira inclusiva por todo o Brasil. Aqui, a gente tem uma peça chamada Luz é Vida, a luz aos olhos de quem não vê. Essa peça demorou 2 anos para ficar pronta, né, em termos de texto, porque a gente queria falar sobre a luz, e era o Ano Internacional da Luz, em 2015, mas e aí? Né? Então, e aí surgiu a ideia de falar sobre Lampião, né? Então, e aí essa forma cordelística aqui, rimada, então foi uma peça que foi desenvolvida rapidamente, assim, depois dessa concepção de 2 anos, mas muito musical, né? E foi apresentada lá no Ceará, também nesse evento que eu falei para vocês, que chama Ciência em Cena. Então, os festivais, eles servem muito para isso, né? Para fomentar esses encontros, fomentar os grupos com ideias, e dando suporte, né, com as oficinas, e é o nosso balão de ensaio para voltar para casa com mais ideias. Aqui a gente tem a foto, algumas fotos do Petit Courri, né? Então, perdão, lá não descrevi, né? Então, mas tem aqui os cangaceiros, né? O Lampião e o Corisco com aqueles chapéus.
de coro, né? A musicista com pandeiro e uma plateia com muitas pessoas, né? Alunos, professores da federal, não, da estadual do Ceará e de outras federais estaduais do Brasil que foram para o evento também. Lotaram lá o auditório. Aqui outros auditórios, agora aqui em São Carlos mesmo, no Instituto de Ciências Matemáticas, computacionais, né, que é o ICMC, e é um Technovation Girls, então esse projeto com as meninas na ciência, então a gente vai falar sobre Marie Curie, né, sobre ciência, então foi uma feliz escolha, que o seu Joel lembrou aí na época, eu falei, realmente, né, vamos fazer, então, a apresentação do Petit Curie. E o seu Antônio fazendo aí um enfermeiro, né, de jaleco e com a cruz vermelha no braço, a Rose fazendo a Marie, e o Wagner aqui, músico também, né? E uma fala da Marie Curie aqui no cantinho. Devemos acreditar que somos talentosos para algumas coisas e que essa coisa, a qualquer custo, deve ser alcançada. Então, a gente vai se inspirar bastante na Marie Curie nessa próxima temporada. Então, 2011 foi quando nós começamos a fazer o Petit Curie, então é outra peça que já está há 10 anos, né, em cartaz. Ela ganhou uma versão de palco, chamava Madame Curie. Então, Madame Curie a gente apresentou uma vez só, né, num festival também do Ciência em Cena, então foi um grande desafio, a gente ganhar palco, então, foi a primeira apresentação de palco, amplo, assim, né, uma peça longa, com um elenco que era tanto formado por pessoas, alunos da universidade, como as pessoas da comunidade, né, do Olhares. Aqui uma outra fala da Marie Curie. Nada na vida deve ser temido, somente compreendido. Agora é hora de compreender, mas para temer menos. Acho que também é muito válido, né, para esse momento. Bom, enfim. Então aqui a gente juntou ali o Teatro de Sombras, né, tem fotos aqui de aí os figurinos, né, um figurino de época, assim, com vestidos longos, paletós, uma configuração também de maquiagem para colocar aí os personagens parecidos com que eram, né, os cientistas na época. E aí o circo, né, como eu falei para vocês, então, aqui o Peter Quepan, o químico, né, em busca da Ouroboros, também foi uma peça que teve uma paradinha de 10 anos, né, então não foi tão pequena assim, mas ela foi depois remontada em forma de homenagem, e reuniu esse núcleo circense de 5 a 50 anos para falar sobre, então, a busca do seu sonho, né? Então, que ela é infinita, como o símbolo do Ouroboros, certo? E deve ser. Então, contou com a ajuda, tanto do espaço, da Escola Estação do Circo, como do Ricardo Fruc, que foi o diretor circense aqui. Então, as imagens, as imagens, então, tem aqui pessoas abaixadas e outras pulando sobre elas, usando a gente chama de mini tramp, que é um trampolim, a foto do núcleo todo, então uma pessoa, um jacarezão, que é o tic-tac, ali na perna de pau, né? A pessoa já era alta, então estava mais alta ainda, e aí, enfim, elementos do circo, enfim, a blusa preta, né? Escrito o nome da peça, e aqui os piratas, né, o Capitão Gancho, as piratas segurando aí um Capitão Gancho atrapalhado, né, caindo no chão, enfim. Bom, além das iniciativas teatrais, a gente tem a musical, né, o pessoal gosta bastante dos sons vítreos, é uma orquestra experimental de vidros, né, e nessa orquestra experimental a gente tem aí instrumentos musicais feitos de vidro e instrumentos convencionais. Então, essa orquestra também viaja o Brasil, ela foi acoplada junto com o teatro em alguns momentos, e ela nasceu dessa ideia aí do professor, do CERTEV, né? Como eu falei para vocês, a gente tem essa parceria, tocar berimbau. Então, eu falei, professor, vamos fazer um berimbau de vidro. E ele topou a ideia. Então, nos 40 anos do LAMAV, que era esse laboratório de materiais vítreos, né, vítreos, a gente fez um repertório musical com o núcleo teatral e musical e apresentou, então, aqui na universidade. Então, a Rádio FSCar, né, que é uma rádio universitária que ela divulga, né, tem os podcasts, e
de ciência, então o pessoal do Olhares também fez uma que era sobre outro, um novo sentido, não, sentidos diferentes, chamava Sentidos Diferentes, né? Então tinha lá culinária, música, entrevistas, enfim. Falando em culinária, né? A outra frente é a culinária, então uma culinária inclusiva, né? Uma culinária inclusiva nesse sentido, né? De abarcar diferentes tipos de alimentação, mas também um cozinhar com uma pessoa que não enxerga, por exemplo, ou alguém que tem uma mobilidade reduzida. Então, como é que você faz esse cozinhar? A gente tem uma parceria com a Electrolux, né? Então, equipamentos que estão esperando essa pandemia cessar para a gente continuar o projeto, né? E é um projeto aberto, colaborativo também, dessas receitas de conforto e como fazê-las e degustá-las, que acho que o pessoal sente mais falta, é essa hora do cafezinho. Então, tem muita história, assim, muita emoção envolvida nesse comer, cozinhar, né? Da turma. E isso é feito em forma de disciplina, de cursos, então essa é a parte acadêmica, né, do núcleo, tanto tem pessoas que pesquisam sobre e fazem cursos de formação, que são abertos para a comunidade, né, de tempos em tempos, assim. Aqui tem uma foto do último evento que a gente fez na universidade, né, depois fechou tudo, e aí uma mesa farta e com coisas guloseimas que o pessoal preparou, então várias pessoas que cozinharam, tem a professora Rosa Bonfá, que é química e culinarista também, e aqui a outra foto é minha e do André, né, meu parceiro aqui de Ouroboros e de vida, em casa, e a gente trouxe tudo para casa, então fazendo toda essa experimentação, toda essa aventura na cozinha de casa, para não deixar os alunos, né, então foi uma aventura mesmo, como que a gente torna isso sensorial sem ter os sentidos, né, próximos, assim, foi incrível, assim, mas o pessoal fez acontecer, né, todos ali que participaram. Aí, punks, né, essa parte da sustentabilidade, então também tem a sua entrada aqui, a partir do ano passado, né, com a Clarissa, que é uma especialista na área, e outros pesquisadores também de outras universidades. E aqui, ficou perdida, que a música, desculpa, era para falar antes, mas o sarau, né, que são cientistas artistas, a gente faz todo ano também esse sarau. Acabou que ficou 2 anos no online, mas então são pessoas da comunidade lá que fazem, então, suas apresentações musicais, poesias, desenhos. Então, aqui tem alguns quadrinhos de mangá. Então, a Adriana, ela é ilustradora, né? Então, tem aí essa coletânea de vidros, de quadrinhos. Quem gosta dessa arte, ela coordenou também algumas oficinas. Eu orientei, né, faz 10 anos que a Adriana ficou aí no núcleo, então ela fez toda a formação dela em ciência e arte e divulgação científica, né, então olhando particularmente os mangás, né, a arte sequencial japonesa. Então aqui tem várias fotos das capas dos mangás, estão todos disponíveis online no site do vidro.fiscar.br. E aí tem o site do Tirinhas de Vidro também, que agora foi a parte de trabalho de jornalismo científico, né, que ela fez. Então, aí foi uma fusão muito interessante também do teatro com as tirinhas, e aí com essas comics, né, com essas histórias em quadrinhos, a gente transportou os personagens do mangá para o teatro, e fez um teatro chamado Era do Vidro, né, então esse teatro deve continuar esse ano, que é o Ano Internacional do Vidro, né? Então, aqui tem os personagens aqui são as crianças, né? E o cientista, e assim, mais com cabelos coloridos e tal. E aí os personagens na cena de baixo, um portal. Eu lembro das crianças me falarem muito de Minecraft. A gente foi para várias oficinas em várias escolas, e estava muito nessa, acho que ainda está, né? Esse jogo, e as crianças gostavam muito. Então, a gente fez aí uma brincadeira de jogo com a plateia, viajando por diferentes eras. Então, tem foto aqui com a Cleópatra, o Homem da Caverna, uma astrônoma.
Tô só descrevendo, hein, gente, por favor. Tá longe de ser uma audiodescrição aqui. E aqui, os palhaços, né, como eu falei para vocês, então a Criptônia e o Xenônio, né, fazendo essa ponte também, com vários temas científicos de água, sustentabilidade, vidros, a nutrição. E nós aqui numa aventura internacional. Então, a gente foi para Dunedin em 2018, que fica lá na Nova Zelândia. Então, são os vítreos, né, se equipou e fomos lá a fazer essa apresentação musical, falando sobre a música brasileira, né, sobre a ciência dos vidros, desses instrumentos, para um público lá do outro lado do mundo. Acho que foi a nossa maior aventura, com certeza. Nós somos em 8 pessoas, né, 4 da universidade e 4 integrantes, então, do Grupo Olhares. Então, são as fotos que tem aqui, né, da universidade, e todo mundo de uniforme, assim, né, de figurino, são os vídeos escrito na camiseta, chapéu preto, óculos. Então, um lugar muito gostoso. Bom, o que mais? Aqui continuam algumas fotos, né? Então, para quem quiser acompanhar essas aventuras, tem o Facebook, chama Ciência, Arte e Inclusão no mundo, né? Na Terra aqui, eu caio na Terra. E aqui foto da gente caminhando ali pela universidade, tirando passaporte, fazendo arte sinestésica lá no espaço lá da Universidade de Otago. E assim, né, levamos sanfona, timba e os instrumentos de vidro para tocar lá nos diferentes espaços da cidade, né? Então, praças, como a gente faz aqui, né? Praças, não deu para a gente ir na escola, mas a gente foi para a universidade e tocou lá. Caminhando, então, sempre juntos, nenhum a menos. E esses eventos são o que levam, né? Vão levando, então, essa inclusão, vão trazendo a comunidade, fazendo essa ponte que eu falei para vocês, né? Entre a universidade e a sociedade. Aqui a gente tem fotos de fazer atividades dentro de um ônibus, né? Numa tenda, num chão de terra batida, fazendo plantio com as crianças, ou fazendo ciência num laboratório dentro da universidade, ou teatro dentro de um auditório. Então, os espaços são totalmente adaptáveis, né, para os objetivos que a gente precisa, certo? Então, resumir aqui como que o que é essa ciência cidadã, né, essa comunicação pública que a gente faz, num projeto que chama Educare, né, que é esse projeto com as crianças, e acontece nas férias, aqui no bairro, né, ou na universidade, aqui o Samambaia, é um bairro aqui de São Carlos, e online agora, né, então tudo ficou online, então a gente criou um outro projeto chamado Cientista em Casa, e aí os adolescentes, as crianças puderam se divertir aí fazendo ciência, a gente fez umas oficinas, e eles depois foram premiados com alguns kits. Essa menina aqui, tem aqui umas fotos aí de crianças fazendo upcycling com roupas, né? Muita criança ali junta, na frente dos prédios aqui da universidade, no quintal de casa. E aí uma menina aqui no vídeo, né? E essa menina, ela mandou uma mensagem muito feliz esse ano, que ela conseguiu entrar em audiovisual na Universidade Federal lá do Mato Grosso. Então, ficamos muito felizes por ela, porque ela foi uma das, realmente, destaques aqui do nosso projeto. E o outro lá, borbulhando, então, a reação química para ver se mudava alguma coisa no seu copinho, né, com indicadores. Então, soprando aí. O Olhares ficou online também, né, então a gente fez com que a peça chamada Clepsidra fosse transposta para o online, então aquela peça que a gente estava ali no auditório, né, apresentando quem eram os culpados pelo fim da água do planeta, então a gente fez um trabalho de audiovisual, então um videoteatro, com uma turma que estava disponível em 2020, e fomos para esse mundo virtual também, né, então tudo ficou virtual. E aí fizemos várias atividades, cordel, adivinhas, aqui tem um. Vamos ver se vocês adivinham esse, que horas são? 6h30. Tá de mal, come o sal. Deixa um pouco pro Natal.
pendurado no varal, lá no fundo do quintal. Comendo pouco faz bem, comendo muito faz mal. Mossoró, a capital. Ouro Tá Branco, cortando? Potiguar. A pressão vai alterar, se muito utilizar. E aí, alguém tem ideia que elemento é esse? Ai, cortou muito, aí o pessoal tá falando. Vocês conseguiram escutar? Não? Faz um joinha para mim se vocês estão me escutando ou se vocês me perderam aí em algum momento. Estão me escutando? Dá para ouvir sim, cara. É que tá meio baixinho o cordel. Acho que você tem ficou que baixinho. compartilhar som. O som estava compartilhado. Bom, enfim, se alguém quiser aí indicar que elemento químico é esse que foi falado, depois a gente pode voltar aqui para a gente identificar o elemento, se alguém souber. Bom, então, fizemos então muito química por tabela, né? Então, brincamos aí com os elementos químicos na tabela periódica, um jogo teatral online, então a possibilidade de fazer interação com o público, fazendo teatro e fazendo jogos, né? Foi bem divertido, o pessoal participou bastante dessas adivinhas aí no evento, né? Então ele começou com, aqui tem umas fotos, né, da Criptônia e do Xenônio ali, foi uma peça que a gente montou para ser apresentada dentro de uma escola prisional, né? Então tinha toda uma adaptação também para poder apresentar lá dentro, né, para os alunos, e funcionou muito bem, assim, né? Ficamos muito felizes que esse lúdico, né, ele perpassa vários públicos, né, vários meios. Tá de mal? Opa, próximo aqui. Bom, aí, infelizmente, também perdemos um integrante, então eu sempre deixo, faz um ano, quase um ano, para a Covid, né, então deixo aqui sempre essa nossa mensagem, né, nossa memória para o Marcelo, que deixou a gente, então, em 2021. Então, isso foi apresentado aí no outro PCST, né, a gente ia para a Escócia, mas não foi possível por causa da pandemia, enfim, também, né, as questões, não sei se a gente iria presencialmente, mas a gente apresentou, então, os trabalhos no evento, então, que aconteceu virtualmente na Escócia. Então, aqui tem algumas imagens do Marcelo, que era nosso tecladista, né, e aí, aquele evento, né, de Ciência em Cena foi para online também, né, aproveitamos para nos conectar, o pessoal produziu os seus videoteatros com muita vontade, muita força, né, os químicos, alunos aí, cientistas, artistas, multimediáticos, e mais uma coisa de conexão mesmo, né, de tentar conectar essa turma, para não deixar perder. O Ciência em Cena tem 15 anos também de história, né? Então, são 15 anos itinerando pelo Brasil e reunindo centenas de pessoas, né, para essa formação, e mais milhares de pessoas assistindo, então, as peças teatrais que são apresentadas no festival. Né? Tem, sei lá, acho que pelo menos 6 espetáculos, né? As oficinas. Sei que teve que teve uns 15 também, era uma maratona, mas foi muito divertido sempre. Aqui, desse ano, né, que foi online, então uma oficina de massa, de massas, de máscara, e aí o Ivan Mendes, que é o nosso artista plástico, então fez uma proposta ao contrário, ele propôs aos cientistas que desenvolvesse uma fórmula para uma máscara que pudesse ser utilizada, então, aí, para as pessoas, e fomos nós lá misturar farinha, óleo, corantes e água, enfim, para a gente conseguir obter texturas de massas e colocar aí, né, as máscaras improváveis que a gente chamou. E aí eu guardei a minha massa, aqui tem umas fotos, né, da gente com as máscaras no rosto, umas coisas meio, vou colocar assim, né, grotescas, então, e eu guardei a minha massa num formatinho, assim, que aí quando a gente olha, né, e aí o que a gente vê. Então eu deixei aqui a fala do Manuel de Barros, né, que um mês depois, a massa que eu fiz, né, o olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê. Então, trouxe aqui de uma oficina que foi dada pela Adriana Dan,
Ela falou muito de Manuel de Barros e eu achei muito pertinente também essa questão da imaginação. Então, a gente olha para uma massa dessa, o pessoal do Olhares toca, o que será, né? Pode ver o quê? Eu vejo, né, um rosto, eu vejo, enfim, né? As pessoas veem coisas que a sua imaginação permite. E aí, para acessibilizar essa imaginação, aqui eu acho que não vou ler, porque isso vai ficar muito longo, mas tem a audiodescrição, aí sim, né? Uma das oficinas é de audiodescrição, nesse evento, sempre faz alguns anos já que a gente tem a oficina de audiodescrição, e é para acessibilizar tanto o teatro como as imagens, né? Então, imagens estáticas, imagens em movimento. E a Rosa Matsushita é a nossa consultora aí, profissional de audiodescrição. Então, uma imagem, 1000 palavras, quem está vendo aí, né? Então, um texto enorme, escrito, descrito para acessibilizar essa foto da menina olhando de lado, com a máscara no rosto, né? Com essa massa de farinha no rosto, certo? Então, depois, se tiver um tempinho, a gente pode voltar. Enfim, estou chegando ao final, né, falando retomando lá atrás, né, inclusão e acessibilidade. Acho que a gente, nesses anos, aprendeu a fazer isso, né. Então, aqui tem um quadro que a gente fez em conjunto da Bienal na IFES, aqui de Piracicaba. Então, o pessoal tateando e colocando um 3D num 2D, e aí numa aventura, né? Então, como a sua imaginação permite, e o que ela passa para o seu lápis, para o seu papel, né? E isso passado aqui para essa obra, né? Então, aqui é isso que tem nas fotos aqui, no quadro, enfim, com a turma do Olhares. Então, somos cultura científica, inclusiva, né, usando tecnologia, teatro, música, literatura, gastronomia, e todas as áreas que são bem-vindas. Eu acho que é muito isso, a gente vem muito sob demanda, o pessoal vem com ideias, a gente abraça, e vamos ver, a gente é um grupo de pesquisa, né, e essas pesquisas, elas vão se construindo ao longo do tempo. Estão lá disponibilizadas num canal chamado Porão da Ciência, né? Então, tem bastante material lá, todas as peças estão gravadas, e as peças na íntegra, né? Então, diferente de assistir uma peça no teatro, eu vou falar, mas está lá, né, um registro de boa parte do que a gente fez nesses 15 anos de projetos. Palavras que nos revelam, então aí tem bem grande, né, comprometimento, proatividade, habilidades. Então, quando a gente faz essa chuva de palavras, quando a gente vai descrever esses projetos, aparece, né? Quando aparece muito, elas ficam em destaque, né? Então, aqui, habilidades, o possibilitar, inclusiva, a ciência, e essa é a nossa mistura, né, das palavras que nos revelam. Vou deixar aqui com vocês um vídeo inédito, que eu acabei de editar, que foi feito na cantata de Natal. Será que vocês vão escutar? Deixa eu colocar aqui. É uma paródia chamada Vacinação, que foi feita junto com o professor Cairasco, Norberto, lá da USP Ribeirão. Falem para mim se vocês estão escutando. Aqui está o Nicolás Rojas, um colombiano, que está aqui, né, fazendo doutorado na engenharia de materiais, e músico também. Então, eu falei, vamos, Nicolás. Então, na pandemia, ele se juntou a nós, com a sua bandola, e a gente fez algumas atividades no final do ano, né, a cantata e os sons vítreos. Ele está com o nosso yalofone falando nisso, que é um xilofone de vidro, ensaiando lá. O mundo mais lindo sonhei. Múltiplas e belas culturas eu vi. E no meu olhar da comoção, Com a prevenção foi que sobrevivi. A vacina é
solução. Ouvir o pedido, eu trouxe tanta dor. Morre de mata, adoece, enlouquece. Vacinação, amor. E o mundo chora, se isola e ora. É vacinação, amor. Arte e ciência, então, do Grupo Olhares aqui para vocês, né? Uma mensagem que é muito válida ainda. Eu acho que, né, estamos aí nessa retomada, mas ainda com cuidados. E, enfim, né? Então, um pouquinho desse projeto para vocês. O pessoal está perguntando quanto tempo, eu vou um pouco conversar um pouco desse tempo de dedicação de todos, né? Aqui tem uma fala final do Manuel de Barros sobre transver o mundo. A expressão reta não sonha, não usa o traço acostumado. A força de um artista vem das suas derrotas. Só a alma atormentada pode trazer para a voz um formato de pássaro. A arte não pensa. O olho vê, a lembrança revê, a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. Então, Manuel de Barros. Aqui o nosso muro todo decorado aqui, né, com os grafites artísticos, então Ouroboros em Casa, vários apoios, né, aqui dos órgãos de fomento, da universidade, FAPESP, CNPq, né, as bolsas concedidas para os integrantes, para, enfim, alunos, e é isso, gente. Então, gratidão. O nosso último slide. Coloquei a foto aqui do nosso último, nosso encontro sexta-feira. A gente se encontra toda sexta-feira há 12 anos, né? Então, durante 4 horas de atividades. Aí no online a gente diminuiu para 2, só que aí para fazer produções a gente aumentou, na verdade, essa quantidade de horas para dar conta de fazer algumas coisas, né? Então, aqui o print aí tem a Bel, Joel, a Rose, o Antônio, Max, a Andrea, a Bá e eu. Aqui no nosso print, né? Esses prints eternos aqui, que a gente, acabei não fazendo com a gente aqui, mas podemos fazer também. Nossas fotos. É isso, pessoal. Aqui tem as falas do seu Antônio, a fala do seu Joel, que eu posso passar para vocês. Eles deixaram aqui um recadinho, mas eu não sei se o pessoal que está aqui presente, né, gostaria de falar. A Bel, ela tinha uma aula, eu não sei se ela já foi para a aula, se ela quer falar. Se vocês quiserem também colocar perguntas, estamos aí nos nossos 15 últimos minutinhos, Gabi. Karina, eu sou Simone, né? A hora que vocês começaram já estavam. Eu entrei depois. Em nome da APAE, né, como diretora da escola, eu quero agradecer a sua disponibilidade e fiquei admirada com a grandeza, né, dessa doação de amor e dedicação, porque só o amor e a dedicação, né, que faz essa diferença aí. Que você trouxe para a gente. Eu tenho certeza que é muito mais grandioso do que você apresentou aqui. E a arte é uma ciência mesmo. E a gente pode, né, ter certeza que essa ciência pode estar aqui junto com a gente. A PAI aqui, nossa PAI já teve momentos que já trouxe, né, nos fez, agora você mostrando, em outros momentos, relembrar situações, né, que foram parecidas, com profissionais que já passaram pela PAI, e trouxe um pouquinho de esperança, eu tenho certeza, para a gente poder fazer algo, né, diferente, que pode ser feito. Então, assim, é muito louvável mesmo, gratidão é o que eu tenho hoje, que eu falo,
porque é muito lindo aí esse trabalho que vocês fazem, que é uma doação assim incrível. É só o amor mesmo que faz isso acontecer. Você está de parabéns, viu? A Maria, estou vendo aqui, Rosimeire, eu não sei quem mais está aqui, né? E parabéns para vocês, viu? Muito obrigada e a Paz está de portas abertas. Obrigada, Simone, né? Então, o grupo, eu lembro da gente ir na PAI aqui para ver o Jardim Sensorial, a hora que eles estavam montando, né, o Jardim Sensorial. Então, mas eu acho que é a primeira vez que a gente apresenta, né? Aí para formadoras que trabalham na PAI. Então, são inspirações, assim, né? Eu acho que a gente traz, eu tenho certeza que vocês também têm essa inspiração, né? Então, juntar essa turma valente aí para produzir é sempre incrível, né? Traz resultados que dão um quentinho aí no coração. Isso mesmo. Eu achei interessante porque, assim, o contexto de vocês é a química, né? Mas, por exemplo, é possível criar toda essa estrutura, né, de artes cênicas, de arte experimental, de música, de movimento, né, com qualquer tema, pensando assim no universo da escola, no universo da PAI, né, das múltiplas deficiências, né? Qualquer tema, a gente gosta muito de trabalhar na forma de projetos, né? E a gente sabe o quanto os meninos precisam do contexto, da retomada, que as coisas tenham um link uma com a outra. Então, se você pega um tema, igual vocês fazem com a química, né? E cria um pano de fundo e desenvolve ações artísticas ali dentro, o quanto que você não favorece a aprendizagem, né? Então, assim, a gente vai te ouvindo e vai transpondo, né, toda essa riqueza para vários temas, para várias possibilidades, para o universo ali da escola, do dia a dia com os meninos, né? Expande tanto o pensamento, assim, quanta coisa a gente pode fazer, né? Então, assim, acho que foi muito rico, né? Eu queria agradecer mais uma vez por tudo. Isso são as ideias, né? A ideia era a gente fazer uma oficina. Eu deixei até material aqui de ciência separado. Ciência não, de casa, né? De culinária. Aí, se vocês quiserem ver, eu transponho a minha câmera aqui. E não sei se vocês já viram experimentos experimentos lúdicos, divertidos, mas eu posso fazer aqui enquanto o pessoal pode ir falando também. Se vocês quiserem. Tá aqui, ó, no laboratório, lavanderia de casa. Pronto. Querem? Aí coloquem joinha, não joinha. Querem ver? E aí, nisso, ó, eu tô vendo a Bá, o Max, talvez a Rose, que são do grupo. Enquanto podem... Ô, Bá, se quiser falar uma coisa, enquanto isso eu vou colocando a câmera aqui do ladinho, na bancada. Boa tarde, quase boa noite já, né? Meu nome é Maria Aparecida Barreto, tenho 66 anos, faço parte do grupo desde 2019. Viajei só uma vez com o pessoal, porque depois começou a pandemia, acabou tudo, né? Mas eu sempre gostei de teatro e essa inclusão da Karina ajuda muito a gente, principalmente se for uma pessoa tímida, né? Embora eu não seja tímida. Mas vale a pena participar, porque pelo menos você tem uma noção das coisas, né? De tudo que acontece em volta da gente e participa dessa noção. É um prazer falar com vocês. A super artista também, né? Veio já mostrando a arte aí, né? Que veio. Muito bom. Quem mais? O Max é o nosso percussionista. Eu falo que ele é o homem de uma bateria. Olá, pessoal, boa noite. Sou o Maxwell, tenho 36 anos, participo do teatro desde 2009, né? Como a Karina falou. Eu sou um pouquinho de tudo para atleta. Atleta, né? Baterista. Faço barulho, como diz outro. Participo do teatro desde 2009, né?
Então, para mim eu achei muito legal participar. Foi um convite que eu recebi e estou até hoje. E é muito legal fazer teatro, galera. Se vocês um dia tiverem a chance de fazer, aproveite. É muito interessante. É isso que eu tenho a dizer para vocês. Boa noite. Foi um prazer conhecer todos vocês. Um abraço. Legal. Rose, quer falar um oi? Enquanto isso, ó, gente, se vocês quiserem. Sim. Não sei se vocês já viram. Só Boa noite a todos. o material. Espera só um minutinho, Rose. Só falar do material aqui, ó. Eu tô com um papel de filtro de café, um leite e um prato, tá? Então é isso que eu tô aqui na minha mesa. Então vamos lá. Pode falar, Rose. Boa noite. Peraí, deixa eu calar a boca aqui do leitor. Pronto. Boa noite, pessoal. O meu nome é Rose, né? Tá Rosemary, mas no mundo da internet, conhecida como Rose Romas. Romas porque o meu nome é abreviado, né? Eu abreviei Rosemary Alves da Silva Romas, então eu fiz essa abreviatura. Eu estou desde 2009 no Grupo Olhares, né? A gente começou desde 2009, como a Karina falou, né? E para mim está sendo ótimo, sempre, né? Porque muita coisa que eu aprendi lá no ensino médio, né? Que eu fiz o primeiro e segundo. Agora se fala, né? O ensino fundamental e o médio, né? Mas na minha época era o primeiro e segundo grau, né? Que se falava. Então, eu fiz, né, eu não quis fazer faculdade, e a física e a química e a matemática sempre foram muito dificultosas para mim, sempre, desde o ensino fundamental até o segundo grau, né, e nunca me dei bem com a matemática, mas aí eu me desafiei a fazer a Marie Curie, né, ela fez matemática e física, né, e ganhou 2 Nobels, né. A Rose é bem diferente dela. E aí eu na minha época, né, que eu estava fazendo o ensino médio, eu vi um filme da Madame Curie. E eu fiquei fascinada, né? E aí eu fui perguntar para uma professora de física. Ai, professora, eu vi assim. Aí eu fiquei frustrada, né? Porque ela não ligou muito. Ela foi uma pessoa, tá? Quando eu entrei no Olhares, que aí a Karina chamou a gente para fazer a consultoria, um dia ela falou assim, eu me lembro tão bem disso, que eu fiquei tão feliz aquele dia. A Karina falou assim, alguém já ouviu falar da Madame Curie? Aí eu mais que falei, eu já, o que tem ela, não sei o quê. Aí eu fiquei toda, né, empolgada, porque alguém conhecia, né? E alguém podia falar mais dela para mim, né? E aí ela pôs um filme, um desenho da Marie Curie, depois minha tia conseguiu o filme, né? E eu fiquei toda feliz, né? Porque daí a gente foi fazer a biografia dela. E eu buscando na internet, era muita coisa em inglês e legendado, então não tinha como, né? E aí a minha mãe conseguiu o livro da Yves Curie, né? Como é que chama o livro mesmo, Karina? É Madame Curie? Não. Então, é a biografia dela. E aí a gente leu, e aí a gente fez a peça. E esse livro está até hoje com a gente tem um grande carinho por ele, né? Mas o meu maior desafio dentro do Grupo Olhares não foi fazer a Madame Curie, não foi. Foi fazer a luz aos olhos de quem não vê, porque eu nunca enxerguei. Eu nasci prematura, de 6 meses, gêmea, pesando 800 gramas, meu irmão gêmeo tinha meio quilo, ele morreu, e eu fiquei aqui. E como falar da luz, né? Então, eu me lembro bem que a Karina perguntou assim, como é que seria a luz? Eu falei, calor, né? Porque você põe a mão na lâmpada, a lâmpada é quente, né? Você sente o calor do sol nos olhos, né? Então, enquanto eu não entendi, enquanto a Rose não entendeu o que era luz, a Rose não podia falar para os espectadores. Enquanto a Rose não entendesse, a Rose não podia falar. Depois que a Rose entendeu
e entrou na personagem, e o personagem falou, aí a coisa fluiu. Mas o meu grande desafio foi entender essa história da luz. E, coitada da Karina, eu perguntava cada coisa assim, mas por quê? Mas como, né? E ela explicando, na maior, né? E ela explicando. Então, foi um desafio muito grande para mim fazer a lamparina, né, que é a cigana, falar da luz. Porque eu tinha que entender esse conceito, eu tinha que entender as diferenças de cada luz. Quem assistir a peça depois vai entender o que eu estou falando. Mas é muito gratificante para mim fazer parte do Grupo Olhares, agora já nesses 13 anos. E uma coisa que a Karina sempre... a primeira vez que eu conversei com ela sobre o teatro, ela falou, quando o bichinho do teatro te pica, você nunca mais sai. E é verdade, gente, eu estou contaminada pelo teatro, eu não me vejo sem o teatro nunca mais na minha vida, até morrer. Eu sou do teatro. Eu não me vejo... E as aventuras da luz, né? E eu estou fazendo um experimento que é totalmente luz aqui, que é com cores. Tá vendo? Turma, vamos lá então, 5 minutos para a gente fechar. Olha só, vocês estão visualizando o meu quadradinho aqui, a minha tela, se vocês quiserem ampliar, aqui no Meet, vocês clicando, acho que no pin ali, deixa ela grande, assim, se quiserem ampliar o que eu estou fazendo. Eu peguei aqui um leite, né, então coisas que tem em casa, um prato, 50 ml de leite no máximo que tinha aqui, e aí corantes, tá bom? Então, num prato, alguém já fez isso aqui? Alguém fala para mim, já fez? Vou fazer, vou pingar coisas coloridas nesse leite, tá bom? Então, aqui eu tinha lá um repolho roxo congelado. Então, o repolho roxo é uma coisa interessante para químicos, né? E aí, vou pingar aqui um repolho roxo. Então, a hora que eu pingo, né? Vocês conseguem visualizar aí na tela. E aí, descrevendo para o pessoal do Olhares, vai ficando com manchinhas roxas pelo leite. Aqui é um outro corante, genipapo. Alguém conhece genipapo? Genipapo é uma fruta, né? Que é verde, ela dá um corante azul, que serve para fazer comidas azuis. Então, vou pingar aqui. Anilina, que é um corante alimentício também, né? Que a gente pode usar. Então, peguei aqui a anilina vermelha. Estou fazendo pinguinhos aqui, não muitos pinguinhos. E peguei um laranja também aqui. Então, pingando aqui alguns laranjinhas. Ok, agora tem um prato, né? Vocês conseguem visualizar um prato colorido ali, né? Meio um desenho artístico. Vou fazer uma coisa agora. Vou pegar uma substância muito comum na nossa cozinha, chamada detergente. E aí, esse detergente... a gente pinga aqui no prato, e onde a gente pinga, o leite começa a se mexer. Estão vendo aí? Então, não estava mexendo no prato. Agora, mexer no prato tá bom, tá tudo mexendo, mas ele tá mexendo sozinho. Então, na verdade, a gente tem um fenômeno de tensão superficial, né? A gente está brincando aqui com fenômenos químicos, né, de superfície. E aí, uma coisa bem legal que a gente faz com as crianças vamos fazer uma foto, né? Então, a gente pode pegar um filtro de papel e mergulhar esse filtro de papel, no caso aqui, né, uma Elita, ou olha eu falando propaganda, um filtro, um coador de café, para ele ficar aqui colorido, né? Então, do desenho que você fez aqui na hora, né? Então,
e deixa secar, né? Essa brincadeira aqui pode ser feita com um coador de papel que você já usou, por exemplo, né? Então, você coou o seu café, e aí você tem também essa possibilidade de fazê-lo colorido com o café. Eu deixei separado aqui para vocês verem um que foi feito já com o café, né? Então, nessa sustentabilidade, né, em usar reagentes, usar ingredientes, falar sobre ciência, fazer arte. Aqui atrás tem aqui a Madame Curie, justamente. Tem uma pintura aqui atrás, ela foi toda pintada com tintas de vegetais, né? Então, se você pinta o repolho roxo, por exemplo, o repolho roxo, ele muda de cor. Então, se vocês quiserem depois brincar, ele muda de cor se você põe vinagre, se você põe bicarbonato. Então, você tem tintas coloridas, né? Tintas coloridas que, enfim, né? Não tem problema se acontecer alguma coisa assim, ai, pus na boca. É repolho, né? Ou, enfim, né? Ou repolho, ou vinagre, ou bicarbonato, certo? Então, vocês conseguem usar a ciência de casa, né? Então, aqui a gente fez uma ciência no nosso laboratório de casa, improvisado. Fiz aqui uma tentativa de usar esses indicadores, mas os indicadores, os corantes alimentícios, eles vão realmente te dar tons diferentes, né? Então, vocês podem usar um desenho, por exemplo, um desenho, pintar com esse corante, e aí muda a cor dele com o vinagre, com o sabão, por exemplo. Então, existem várias flores, né, vários pigmentos, são chamados de antocianinas, que fazem essas mudanças de cor. Então, aqui um roxo, depois fica vermelho, fica verde, dependendo do que você coloca para misturar. Vamos ver aqui se vai. Não sei se vai aparecer na câmera. Tá ficando vermelhinho? Enfim, mas coisas, né? Essa arte, ciência, criativa, lúdica, fácil, deixa eu mudar aqui para cá, que a gente tem acessível, né? Então, tá aí, né, na nossa casa. Aqui, como eu falei para vocês, né, montei no laboratório, na minha lavanderia, tem as máscaras, a gente fez várias atividades aí ao longo desses anos, né? Tá acabando, por favor, mas esperamos, né, que estejamos juntos em breve, né, fisicamente juntos. E é isso, obrigada. O que mais? Tem mais alguma coisinha aqui? O seu Joel e o seu Antônio não entraram, né? Vou deixar aqui vocês com as falas deles, porque eles gravaram especialmente para vocês. E aí, quem precisar já sair, alguma coisa assim, aí depois fala com a Gabriela. Deixa eu pegar aqui a fala do seu Joel. Olá. Então, meu nome é Joel Augusto Andrade, tenho 62 anos, tenho baixa visão, não? E estou com o Grupo Olhares desde 2009, fazendo o teatro de químicas e também no Som Vídeos, artes musicais. Então, estamos levando as apresentações em todas as escolas e outras regiões para mostrar às pessoas
que o grupo tem capacidade de fazer o que imaginar fazer no teatro, na música, naquilo que tem vontade de fazer. E aqui a fala do seu Antônio, deixa eu colocar. Olá, pessoal. Meu nome é Antônio Francisco Danizete Brambila. Tenho 61 anos. Sou uma pessoa de pele branca. Tenho os cabelos brancos. Estou usando um óculos, tipo aviador. E eu faço parte do grupo Olhares, já há 12 anos. E venho aqui contar um pouquinho para vocês da minha experiência, da minha andanças aí junto com o grupo. Então, nós começamos lá em 2009, cheguei primeiramente para um bate-papo, né, com a Karina, e daí eu entrei no grupo. Tomei gosto não tinha nem noção o que era o teatro, ainda mais esses teatros de experiência, né, que é para falar sobre química. Entrei no grupo e gostei, estou até hoje. E assim, as partes que eu mais gosto do grupo é quando a gente está no palco para se apresentar, embora a gente saiba que sempre dá aquela emoção, aquele frio na barriga, né? Aquele medo de errar algumas coisas, mas é muito bom quando a gente está lá, a sensação, né? E a parte assim que eu mais tive assim dificuldades para poder fazê-lo foi quando a gente fez a peça sobre a Marie Curie e Pierre Curie, quando a Karina me perguntou se eu poderia fazer o papel do Pierre. Imagina eu, né, que não entendo nada de ciências, essas coisas, fazer logo um papel do Pierre Curie. Mas aceitei o desafio e dentro desse teatro eu creio que foi o mais difícil para mim, né, realizar foi esse papel. Então, para mim, ele marcou muito quando Karina me pediu para que eu fizesse esse papel. E aí, com os ensaios todos, os incentivos do pessoal, nós conseguimos montar a peça e apresentar ela no Ciência em Cena, aqui da UFSCar, em 2014. Então, foi uma experiência assim, muito bacana, bem marcante para mim. E eu gosto também da música, né? Gosto de música também. Não sou músico profissional, sou mais um curioso. E juntamente com o grupo do Teatro Olhares, a gente tem uma outra atividade que é a parte do Som Vítrios também, no qual eu gosto muito porque amo a música também. Né? E é isso aí. Então essas são as nossas experiências aí, através desses 12 anos já de história dentro do grupo Teatro Olhares, em conjunto com o grupo Ouroboros, do qual nós fazemos parte. Então é isso, pessoal. Obrigada pela companhia, pelo convite, né, por iniciarmos aí o ano juntas. Aqui, o pessoal que é de redes sociais, quiser acompanhar o Ciência, Arte e Inclusão pelo Mundo, né? Tem aqui, a gente vai colocando as aventuras todas aqui, o que a gente vai fazendo, então, as oficinas, essas conexões, né, possíveis com os profissionais das áreas. E aí vocês podem ter um pouquinho da história aqui, né, dessas produções. E aí a aventura maior desse ano é a escrita do livro, né? Então, o livro são os olhares inclusivos, contando, então, esse passo a passo, né, de toda essa arte, ciência e inclusão que essa turma desenvolveu ao longo do tempo. Então, fica um registro,
É um registro que aí fica físico também, né? Mesmo que seja um e-book, enfim, mas algo que o pessoal possa trocar também, né? Se inspirar, enfim, eu acho que eu acredito muito nisso. Né? A gente vai para os eventos e a gente volta sempre muito inspirado para continuar. Trabalho muito lindo, Karina. O trabalho é de vocês, né? Eu fico imaginando, né? O trabalho que vocês desenvolvem também, né? Com as crianças aí. Eu acho que tem, de novo, né? É o potencial dessa turma. Não só o potencial, mas realmente o que elas desenvolvem. Esse aqui é o canal Porão da Ciência. E publicizar isso, né? Então, visibilizar. Isso é muito importante, sabe? É muito importante para que é como eu comecei a fala, tem muita gente, né? E é muita gente, e por que a gente não vê as pessoas, né? Então não tem por que não, a gente tem que realmente dar essa voz, dar esse agora o palco, né? Que a gente tem aqui virtual, e para se tornar uma cultura, né? Possível. Então acho que é isso. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Aqui, ó, alguns outros coloridos, ó, que eu fui fazendo. De novo, é um experimento, né? Então, cada vez fazendo com cores diferentes, papéis diferentes, e não estraga. Então, fica uma lembrança muito bonita depois, se vocês quiserem fazer, né? Como papel de carta, e tem cheirinho, né? De café. Leite não muito, mas de café tem. E, enfim, do que vocês quiserem colocar. Então, fica essa parte, então, visual, olfativa, tátil, né? Porque tem também. Certo? Então, é isso, gente. Mais perguntas? Tudo certo, pessoal? Inquietações? Acho que é isso, Karina. Muito obrigada, viu? A gente só tem que te agradecer, tá? Sua equipe, seu grupo, carinho, essa dedicação tão grandiosa, tá bom? Muito obrigada mesmo. É um grande prazer, né, pra gente. E aí, vamos tirar esse print de foto? Posso? Vamos sim. Fazer pessoal, aqui o nosso registro? Quem quiser abrir a câmera. Nosso primeiro registro do ano, né? A gente não precisa pôr mas mais tá para aí. trás? Oi, Rose. Preciso pôr mais para trás? Então tá. Então vamos lá tentar tirar nossa foto. Ai, Jesus. Cadê o Max? Ô, Max, tá fechado o seu. Não, eu continuo ainda? Ainda não. Vou tirar uma, hein? 1, 2, 3 e X. Primeira. Ai. Gente, não vejo a hora da gente voltar. Agora abriu, Max. Vamos fazer mais uma. 1, 2, 3 e X. X. Já vai ficar craque de ficar olhando para a câmera. Obrigada, gente, pelo carinho, pela atenção, né? Estamos aqui, né? Então, precisando de nós, a Gabriela tem nosso contato, tá? Então, é só chamar, tá bom? Gratidão. Valeu, pessoal. Foi um prazer ter conhecido. Obrigada, gente. Obrigada, boa noite. Valeu, valeu. Boa noite, obrigada. Boa noite. Tchau. Tchau, gente. Fiquem bem. Tchau. Até sexta, cá. Até sexta. Será que eu saio por aqui, ó? Me fala uma coisa. E você sabe... Tem um telefoninho vermelho, assim, ó, para a hora que você clica. Tem um telefone vermelho, então volta lá.
Acharam aí o telefone? Ai, meu Deus, que eu voltei. Nossa, As tecnologias. as tecnologias. Ah, achei o telefone. É. Vou parar a nossa... Elaine, quer uma ajuda aí? Conseguiu?